Eu nunca imaginei que minha vida poderia mudar tanto, de um jeito tão doloroso. Durante anos vivi acreditando que tinha tudo sob controle. Um casamento tranquilo, uma família que amava, uma fé simples, mas verdadeira. Eu era aquela avó que todos admiravam, que parecia ter encontrado o segredo da felicidade. Meu coração estava cheio de esperança e confiança, e eu me sentia abençoada. Meu marido, o pai dos meus filhos, era o homem com quem eu havia sonhado passar a vida inteira. Lembro das promessas feitas no altar, da certeza que eu sentia ao olhar nos olhos dele. Acreditava que juntos enfrentaríamos tudo, que nossa união seria um porto seguro, uma fortaleza invencível. Nossa casa era cheia de risadas, planos para o futuro e uma rotina simples, mas cheia de amor. Eu nunca duvidei daquilo. Minha fé em Deus também era sincera, mesmo que ainda tímida. Eu orava diariamente, agradecia pelo que tinha, pedia proteção para minha família. Não passava pela minha cabeça que eu precisaria de uma fé forte para suportar o que viria depois. Tudo parecia perfeito, e eu me agarrava a essa sensação de paz que acreditava ser permanente. Mas, como em muitas histórias da vida real, as aparências enganam. E foi justamente quando eu menos esperava que as primeiras rachaduras começaram a aparecer. No começo foram pequenos detalhes, quase imperceptíveis. Um olhar estranho, uma mentira sutil, uma ausência inexplicável. Eu quis acreditar que eram apenas mal-entendidos, que estávamos passando por uma fase difícil. Quis fechar os olhos para o que meu coração já começava a desconfiar. A confiança que eu tinha era cega, e talvez seja essa a maior dor de todas quando ela se quebra. Porque quando você confia sem reservas, a queda é mais violenta. Eu não queria ver, não queria aceitar que aquela vida que construí com tanto amor estava desmoronando silenciosamente. Mesmo assim, eu mantive minha rotina, tentando segurar as pontas, cuidar dos filhos, das tarefas diárias, sorrir para os amigos, manter a fachada. Lá dentro, porém, um turbilhão de dúvidas e medos crescia. Minha alma começou a sentir um vazio estranho, como se uma sombra escura estivesse se aproximando, pronta para engolir tudo. Eu me perguntava, será que é possível amar alguém tanto e ainda assim ser traída? Por que isso está acontecendo? Comigo? Por que Deus permite que o mal entre na nossa casa? Essas perguntas me perseguiam dia e noite. A fé que antes era um abrigo começou a ser testada da maneira mais cruel. Mas naquele momento, eu ainda não sabia o tamanho do que viria. Não fazia ideia do quanto a minha vida seria virada do avesso e que eu teria que buscar em Deus uma força que eu jamais imaginava possuir. A minha felicidade, tão certa e completa, começava a se dissolver, e junto com ela eu começava a me perder. Não vou mentir. Foram dias e semanas difíceis, em que eu chorei sozinha, me senti abandonada e quebrada. Mas lá no fundo, algo me dizia para não desistir, para continuar acreditando que a justiça divina viria. Eu não tinha ideia de como aquilo tudo terminaria, mas a semente da esperança já estava plantada. Essa fase inicial da minha história é essencial para entender quem eu era antes de tudo mudar. Porque é nessa confiança cega que muitas pessoas vivem e que, infelizmente, muitas vezes acaba em sofrimento. Mas também é nessa jornada que Deus começa a preparar o caminho para a nossa vitória. Se você está aí, ouvindo essa história, quero que saiba, a dor que você sente hoje não é o fim. Assim como eu, você pode estar vivendo um momento de paz aparente, sem desconfiar do que está por vir. Ou pode estar no meio de uma tempestade, sem enxergar a luz. Mas uma coisa eu posso garantir: Deus é maior do que qualquer traição, dor ou sofrimento.
E mesmo que hoje tudo pareça difícil demais, acredite que ele já está trabalhando na sua história, escrevendo uma nova página, preparando uma vitória que você ainda nem imagina. No próximo tópico, vou contar para você o momento em que a minha vida desabou de vez. Quando a traição veio à tona e tudo mudou para sempre. Mas já quero que você fique comigo nessa jornada, porque o que vem depois é a prova do poder de Deus na minha vida. Eu nunca vou esquecer o dia em que descobri a verdade. Foi como se o chão tivesse se aberto sob meus pés e eu tivesse caído em um abismo escuro, sem fim. Aquele momento marcou o fim da minha inocência e o começo de uma dor que parecia impossível de suportar. Eu tinha confiado nele, com toda a minha alma. Meu marido, o homem que jurou me amar e proteger para sempre, foi quem mais me feriu. A traição não veio de um estranho, nem de alguém distante. Ela veio de quem eu mais amava, de quem eu mais acreditava. A pessoa que eu pensava ser meu parceiro na vida se tornou a causa do meu maior sofrimento. Quando as primeiras suspeitas começaram a surgir, meu coração já estava apertado, mas eu não queria aceitar. Cheguei a me perguntar se estava inventando coisas, se minha mente estava me traindo. Mas a verdade veio à tona de uma forma cruel, direta e irrefutável. Palavras, provas, olhares. Tudo apontava para uma realidade que eu não queria ver. Foi um choque tão grande que eu mal conseguia respirar. A sensação de traição me queimava por dentro, como uma chama que não se apaga. Perguntei a Deus, por quê? Por que ele permitiu que isso acontecesse comigo, com a minha família? Foi nesse momento que a fé que eu tinha começou a ser desafiada de verdade. A traição não era só uma questão de deslealdade. Ela destruiu minha confiança, minha autoestima, a minha paz. Eu me sentia pequena, humilhada e completamente sozinha. O que antes era o meu porto seguro virou o maior dos meus pesadelos. A pessoa que deveria estar ao meu lado estava do outro lado, ferindo minha alma. Lembro das noites em claro, dos prantos, silenciosos, do medo de encarar o dia seguinte. Eu sentia vontade de gritar, de fugir, de desaparecer. Minha mente era uma confusão de dor, raiva e confusão. Tive vontade de desistir de tudo, de abandonar a fé, de acreditar que a vida não valia mais a pena. Mas mesmo nesse momento tão sombrio, algo dentro de mim resistia. Uma vozinha no fundo do coração dizia que eu não estava sozinha, que Deus estava comigo, mesmo que eu não conseguisse sentir isso claramente. Era difícil aceitar, mas aquela centelha de esperança foi o que me manteve de pé. Durante semanas, eu vivi um turbilhão de emoções. Tristeza profunda, revolta, medo e, aos poucos, uma vontade silenciosa de buscar respostas, mesmo que elas ainda estivessem escondidas. Eu precisava entender o que aquilo significava para a minha vida, para a minha fé, para o meu futuro. Não vou mentir. Foi o período mais difícil da minha vida. Um tempo de luta, de queda, de questionamentos. Mas também foi o momento em que Deus começou a preparar meu coração para algo maior. Porque mesmo no fundo do poço, há um caminho que leva para a luz. Se você já sentiu essa dor, esse abandono, essa traição, eu quero que saiba que entendo você. Sei que parece que não há saída, que tudo está perdido. Mas acredite, o desespero não é o fim. Tem um caminho de cura, um caminho de esperança. E eu vou mostrar para você como eu encontrei esse caminho. No próximo capítulo da minha história, vou contar como eu quase me perdi para sempre nesse abismo. Mas como Deus, de um jeito que eu não esperava, começou a me trazer de volta para a minha vida. Depois do choque da traição, veio o abismo.
Um vazio tão profundo que parecia que meu coração tinha parado de bater. A dor que eu sentia não era só tristeza. Era um misto de angústia, solidão e desespero, tudo junto, sufocando minha alma. Os dias se tornaram longos demais. Eu acordava sem vontade de levantar, sem forças para enfrentar a rotina, para olhar no espelho ou conversar com alguém. Aquele sentimento de perda me consumia, como uma tempestade que não passa, e parecia que eu estava afundando sem conseguir respirar. Minha mente não parava. Pensamentos cruéis invadiam minha cabeça. Por que comigo? Eu não mereço isso. Como alguém que eu amo tanto pode me fazer tanto mal? A cada lembrança daquela traição, o meu corpo doía. As lágrimas eram constantes, mas eu não conseguia mostrar para ninguém. O medo do julgamento, da vergonha, era maior. Tentei buscar ajuda, falar com amigos, família, até com profissionais, mas parecia que ninguém entendia a profundidade da minha dor. Muitos diziam para eu esquecer, seguir em frente, perdoar rápido. Mas não era assim tão simples. Eu estava presa num lugar escuro, onde nenhuma palavra parecia alcançar. Nesse período, eu briguei com Deus. Sim, confessei para Ele toda na minha revolta, meu questionamento, minha raiva, porque não era fácil aceitar que alguém que prometeu amor pudesse ferir tanto. Mas mesmo na raiva, eu clamava por um sinal, por uma luz, por uma razão para continuar. Por vezes pensei em desistir. De tudo. Do casamento, da família, da fé. A dor parecia mais forte que eu. Eu me sentia perdida, vazia, sem rumo. As noites eram as piores. O silêncio amplificava meu sofrimento. E a solidão se tornava um monstro maior. Mas algo dentro de mim, mesmo fraco, não queria se entregar. Era como se Deus segurasse minha mão, mesmo que eu não visse. Aquela pequena chama de esperança que eu nem sabia que existia, começou a me manter viva. Foi nessa luta interna que comecei a perceber que, apesar da dor, eu não podia me deixar afundar para sempre. Eu precisava encontrar um caminho. Não para esquecer, mas para transformar aquela dor em força. Eu sabia que não seria fácil, que eu teria que encarar meus medos, minhas feridas e ir atrás de uma fé renovada, porque só com Deus eu conseguiria sair daquele abismo. Se você está aí, sentindo que a dor é maior que sua força, eu quero que saiba. Eu também já estive aí. E é possível sair desse lugar escuro. Deus não nos abandona mesmo quando tudo parece perdido. No próximo tópico, vou contar como no meio daquele sofrimento, eu finalmente encontrei o caminho para me reerguer. O encontro que mudou tudo e acendeu uma nova luz dentro do meu coração. No meio daquele mar de lágrimas e escuridão, aconteceu algo que eu jamais poderia imaginar. Um momento de silêncio profundo, onde, sem perceber, abri meu coração para Deus de verdade. Não apenas nas palavras, mas na entrega total da minha dor. Foi como se uma mão invisível tocasse minha alma cansada, trazendo uma paz que eu não sentia há muito tempo. Não foi um milagre instantâneo, nem uma solução mágica, mas um começo. O começo de uma transformação que mudaria minha vida para sempre. Naquele instante percebi que não estava sozinha. Deus estava ali, não para apagar minha dor, mas para me dar força para enfrentá-la. Ele não me prometeu que a vida voltaria a ser perfeita, mas me ofereceu a certeza de que, mesmo na tempestade, eu poderia encontrar um abrigo seguro. Comecei a buscar respostas na oração, na leitura, da Bíblia, nas conversas sinceras com pessoas de fé que me ajudaram a entender que o sofrimento pode ser um caminho para a cura, não o fim da jornada. A fé, antes tímida, agora começou a crescer dentro de mim, como uma semente regada pela esperança.
Foi difícil, muito difícil mesmo. Cada dia era uma batalha entre desistir e continuar acreditando. Mas a cada oração, a cada palavra de conforto que eu encontrava na palavra de Deus, eu sentia uma luz se acender no meu coração. Deus não apagou as feridas, mas me ensinou a caminhar com elas, a perdoar, não pelo outro, mas por mim mesma, para que eu pudesse me libertar do ódio e da amargura. Aprendi que a vingança não era o caminho, que a verdadeira força vinha da entrega e do amor divino. Esse encontro com Deus não só salvou minha alma, mas me deu um propósito novo: contar minha história para que outras pessoas que estejam sofrendo também encontrem essa luz. Porque eu sei como é difícil, e eu sei que a esperança pode parecer longe demais. Se você está ouvindo isso, quero que saiba que Deus está esperando por você, pronto para te acolher, te fortalecer e te transformar. A dor não precisa ser seu fim. Ela pode ser o começo da sua vitória. No próximo tópico, vou mostrar como essa fé renovada me ajudou a dar os primeiros passos para reconstruir minha vida, mesmo quando tudo parecia perdido. Depois daquele encontro profundo com Deus, algo começou a mudar dentro de mim. A dor, embora ainda presente e intensa, começou a perder a força avassaladora que tinha até então. Agora eu sentia uma força nova crescendo. Uma força que não vinha de mim mesma, mas daquele amor incondicional que Deus nos oferece. Um amor que não falha, que não abandona, que permanece firme, mesmo quando o mundo desaba. Reconstruir. Minha vida não foi tarefa fácil. Era como tentar juntar os cacos de um vaso que foi estilhaçado no chão. Um vaso que nunca mais poderia ser exatamente igual. Mas aprendi que a beleza está na reparação, na força que nasce das cicatrizes, na sabedoria que vem da dor superada. Aquele vaso, embora marcado, podia ainda ser admirado, porque sua história era de luta, coragem e fé. Os primeiros passos dessa reconstrução foram os mais difíceis. Depois de tanto sofrimento, de tanta decepção, como confiar de novo? Como olhar para mim mesma com amor e respeito, se a minha autoestima estava tão abalada? Como acreditar que havia um futuro depois de tanto escuro? A fé foi, sem dúvida, o alicerce que sustentou cada um desses passos. Foi o abraço invisível que me segurou quando eu quase caí. Foi o sussurro silencioso que dizia: ainda há esperança. Comecei a buscar refúgio em práticas que alimentavam minha alma. A oração diária, a leitura da Bíblia, a participação em grupos de apoio na igreja. Cada palavra, cada encontro, cada gesto de acolhimento era como uma luz pequena que ia clareando meu caminho. Foi um processo lento, feito de altos e baixos. Tinha dias em que a tristeza ainda me dominava, em que a vontade de desistir vinha forte, em que as lembranças da traição vinham como uma tempestade para me derrubar. Mas, mesmo nesses momentos, a fé me levantava. Eu me lembrava das promessas de Deus, da sua presença constante, do seu amor imenso. Durante essa caminhada, uma das lições mais difíceis, mas mais libertadoras que aprendi foi sobre o perdão. No início, o perdão parecia impossível. Como perdoar quem me fez tanto mal? Como esquecer a dor, a humilhação, a traição? Mas Deus me ensinou que perdoar não significa esquecer ou justificar o erro, e muito menos abrir espaço para que o mal se repita. Perdoar é uma decisão de libertar o próprio coração do peso da amargura e do ódio. Com a ajuda da oração e da reflexão, consegui perdoar, não pelo outro, mas por mim mesma. Perdoar foi uma chave que abriu a porta para a paz interior. Foi um presente que dei para minha alma cansada, e essa paz me deu força para continuar. Também descobri que minha história, por mais dolorosa que fosse, podia ser uma luz para outras.
pessoas. Muitas vezes o sofrimento nos faz sentir únicos, isolados, incompreendidos. Mas compartilhar minha experiência, abrir meu coração para o mundo, foi como mostrar que não estamos sozinhos nessa luta, que há outros que enfrentam dores parecidas e que a fé pode ser o caminho para a superação. Comecei a me envolver em grupos de apoio, a participar de atividades na igreja, a acolher outras pessoas que, como eu, buscavam um sentido no meio da dor. Essa troca de experiências foi um bálsamo para minha alma. Eu não só estava reconstruindo minha vida, mas também ajudando outras vidas a se reerguerem. Com o tempo, Deus foi me mostrando que Ele tinha um propósito para minha vida, mesmo quando tudo parecia perdido. Aprendi a confiar que, apesar das cicatrizes, minha história ainda podia ser escrita com esperança, fé e coragem. A cada dia, a cada oração, meu coração ficava mais leve, minha alma mais fortalecida. Se você está passando por um momento difícil, quero que saiba que não está sozinho. Deus é aquele que reconstrói o que foi destruído. Ele pode transformar suas lágrimas em sorriso, sua dor em vitória. Mesmo quando tudo parecer perdido, não desista. Há uma força maior que pode te levantar, renovar sua fé e te ajudar a dar novos passos. Essa jornada de reconstrução não foi só sobre me recuperar do sofrimento. Foi sobre me encontrar de novo, me amar de novo e viver com um propósito maior. E tudo isso foi possível porque Deus esteve comigo em cada passo, mesmo quando eu não conseguia sentir. No próximo tópico, vou contar como essa transformação me trouxe um novo sentido de vida. Uma missão que eu jamais imaginei, mas que hoje me enche de gratidão e esperança. Depois de passar por tantos momentos difíceis, de sentir a dor profunda da traição, do abandono e do abuso, minha vida parecia ser um amontoado de cicatrizes que nunca iriam se fechar. Mas, justamente no meio dessa tempestade, algo inesperado aconteceu. Deus, que sempre esteve comigo, começou a revelar um novo propósito para minha existência. Eu ainda sentia as marcas do sofrimento, claro, mas algo dentro de mim começava a despertar. Era uma chama, pequena e tímida no começo, que foi crescendo com o tempo, me dando esperança, força e, acima de tudo, um sentido para seguir adiante. Eu percebi que a minha história, por mais dolorosa que fosse, não precisava ser apenas um fardo que carregava sozinha. Deus estava me mostrando que eu poderia transformar aquela dor em algo belo, algo que ajudasse outras pessoas que, assim como eu, estavam perdidas, sofrendo em silêncio, sentindo-se invisíveis para o mundo. Foi um processo gradual. No início, eu hesitava. Tinha medo de me expor, de contar minhas feridas para outras pessoas. Pensava, e se não me entenderem? E se julgarem? E se eu me sentir ainda mais vulnerável? Mas aos poucos, Deus foi me dando coragem. Ele me mostrou que a vulnerabilidade pode ser uma força e que compartilhar nossas histórias é um ato de amor e cura, tanto para quem conta quanto para quem escuta. Comecei a participar de grupos de apoio na igreja, espaços onde outras mulheres se reuniam para falar sobre suas dores e suas vitórias. Ali, entre aquelas pessoas, encontrei acolhimento e a certeza de que não estava sozinha. Descobri que a fé, quando compartilhada, se multiplica e fortalece. Cada testemunho que ouvia, cada abraço que recebia, me inspirava a continuar minha jornada, a ser uma voz de esperança. Além disso, comecei a usar as redes sociais como ferramenta para alcançar mais pessoas. Com cuidado e respeito, comecei a abrir meu coração, contando partes da minha história, falando sobre como Deus havia me sustentado e me transformado. E o que eu não esperava aconteceu. Outras pessoas começaram a se identificar, a me enviar mensagens,
a agradecer por eu ter tido coragem de falar sobre aquilo que muitos escondem. De repente, percebi que minha dor não era mais um peso insuportável. Ela se transformava em luz, em palavra, em missão. Deus me chamou para ser uma porta aberta, um canal dele para levar conforto, fé e coragem para quem mais precisava. Essa nova missão trouxe uma paz que eu nunca havia experimentado antes. Não apagava o passado, nem tornava as feridas menos reais, mas me dava um sentido para a vida que ia além das circunstâncias. Era como se Deus dissesse: eu não só estou contigo, como quero usar tua história para transformar o mundo. E não foi só comigo. No caminho, conheci outras pessoas que também encontraram em Deus a força para recomeçar. Mulheres que sofreram abusos, traições, perdas terríveis, mas que, através da fé, conseguiram se reerguer e hoje são exemplos de coragem e superação. Essas histórias me motivaram ainda mais a continuar, a não desistir, a levar essa mensagem para o maior número de pessoas possível. Porque sei que há muitos corações feridos precisando ouvir que é possível recomeçar, que Deus nunca nos abandona, que Ele é luz na escuridão. Se você está ouvindo essa história agora, quero te dizer uma coisa muito importante. A sua dor não é o fim. Deus pode transformar seu sofrimento em força, seu choro em sorriso, seu medo em esperança. Ele está pronto para te abraçar e te ajudar a encontrar um propósito, mesmo quando tudo parecer perdido. Eu não sabia o que o futuro reservava para mim, mas hoje posso dizer que encontrei um novo sentido para minha vida. E esse sentido veio da mão de Deus, que nunca deixou de me amar, mesmo quando eu não conseguia enxergar a saída. No próximo tópico, vou compartilhar relatos emocionantes de pessoas que conheci nesse caminho. Histórias de fé, luta e vitória, que mostram que a transformação é possível para todos nós. No longo caminho da minha transformação, tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas cujas histórias me tocaram profundamente. Pessoas que, assim como eu, enfrentaram tempestades de sofrimento, medo, perda e desespero, mas que no meio desse caos encontraram em Deus uma força renovadora para recomeçar. Quero compartilhar algumas dessas histórias com você, porque acredito que elas podem iluminar seu coração, dar esperança e fortalecer sua fé, mesmo quando tudo parecer perdido. São relatos reais que mostram como Deus age no silêncio, na dor e nos momentos mais difíceis da vida. Uma dessas pessoas é Ana. Ana viveu anos numa relação marcada pela violência doméstica. Ela me contou que durante muito tempo teve medo, se sentia sozinha e sem saída. Cada dia era uma luta para sobreviver, e ela acreditava que jamais conseguiria mudar aquela realidade. A violência machucava seu corpo e sua alma, e a vergonha a impedia de buscar ajuda. Mas, em meio a esse sofrimento, Ana começou a se voltar para Deus. Era uma busca silenciosa, feita em lágrimas e orações no escuro do quarto. Aos poucos, ela sentiu uma paz que nunca conhecera antes, uma força que a fazia resistir, mesmo quando tudo parecia desabar. Deus se tornou seu refúgio e sua esperança. Com essa fé crescente, Ana encontrou coragem para pedir ajuda. Buscou apoio na igreja, em grupos de mulheres, em profissionais especializados. Aos poucos, ela se libertou daquele ciclo de dor e medo. Hoje, Ana não só reconstruiu sua vida, como se tornou uma luz para outras mulheres que enfrentam situações parecidas. Ela organiza grupos de apoio, fala abertamente sobre sua história e mostra que é possível recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. Outra história que me marcou muito foi a do João. João perdeu tudo o que tinha: sua família, seu emprego, sua saúde.
Ele me contou que passou meses acreditando que Deus o havia abandonado, que não havia mais esperança para ele. No fundo, sentia uma solidão enorme, como se estivesse preso numa noite escura sem fim. Mas mesmo naquele desespero, João sentiu algo inexplicável. Uma presença suave, um conforto invisível que não conseguia explicar. Foi uma semente de fé que, aos poucos, foi germinando em seu coração. Ele começou a buscar Deus de novo, a participar de grupos de oração, a ler a Bíblia e a se abrir para a esperança. Essa fé renovada deu a João forças para lutar. Com esforço e determinação, ele reconstruiu sua vida. Conseguiu um novo emprego, reconstruiu relações familiares e cuidou de sua saúde. Hoje, João é um exemplo vivo de perseverança, amor e fé. Ele participa ativamente da igreja e ajuda outras pessoas que enfrentam dificuldades a não desistirem. Conheci também Dona Maria, uma senhora que perdeu o filho em um acidente trágico. A dor da perda parecia insuportável e, por muito tempo, ela se sentiu abandonada e revoltada. Mas, aos poucos, a fé foi lhe trazendo conforto e um sentido para continuar vivendo. Dona Maria criou um grupo na igreja para apoiar famílias enlutadas, oferecendo um espaço de acolhimento e oração. Ela me disse uma frase que nunca esqueci. Deus não nos tira a dor, mas nos dá a força para suportá-la. Essas histórias mostram que, mesmo nas maiores tempestades da vida, Deus está presente, segurando nossa mão, guiando nossos passos. Ele é a luz que brilha na escuridão, o consolo que restaura a alma ferida, o abraço que não nos abandona. Talvez você esteja passando por um momento muito difícil agora. Talvez a dor pareça grande demais, o caminho escuro demais. Quero que você se lembre dessas pessoas, dessas histórias reais de fé e vitória. Saiba que você também pode encontrar essa força dentro de si, com a ajuda de Deus. Não importa o que você esteja enfrentando, abandono, traição, perda, abuso ou qualquer outra dor. Deus quer estar ao seu lado, pronto para te levantar e transformar sua vida. Ele quer te mostrar que há esperança, que há futuro, que há renascimento. E se você está se perguntando como começar essa caminhada de fé, no próximo tópico vou compartilhar práticas simples e acessíveis que podem ajudar a fortalecer sua conexão com Deus, especialmente nos momentos mais difíceis. Lembre-se, sua história não termina aqui. Deus pode escrever capítulos novos, cheios de luz, esperança e vitória. Confie, tenha fé e permita que Ele transforme sua vida. A fé não é algo que nasce pronta dentro de nós, nem é um sentimento que aparece magicamente nos momentos de dificuldade. Ela é uma construção diária, um caminho que precisamos percorrer com paciência, confiança e, muitas vezes, muita luta. No entanto, é justamente essa fé que pode nos sustentar nos momentos em que tudo parece desabar. Eu sei o quanto é difícil manter a esperança quando a dor aperta, quando a tristeza invade, quando a vida parece injusta demais. Mas quero te contar que é possível fortalecer essa fé, mesmo que hoje você se sinta fraco ou perdido. O primeiro passo é a oração. Não precisa ser uma oração perfeita com palavras difíceis ou um ritual elaborado. Pode ser um pedido simples, um desabafo sincero, uma conversa com Deus como se você falasse com um amigo. A oração é um canal direto para o coração de Deus, e ela traz paz e conforto, mesmo quando as respostas ainda não chegam. Outra forma de fortalecer a fé é buscar a palavra de Deus na Bíblia. Muitas vezes, nas histórias das pessoas que enfrentaram grandes desafios, encontramos exemplos de coragem, perseverança e esperança. Essas histórias nos lembram que não estamos sozinhos e que Deus sempre age em favor daqueles que confiam nele.
Participar de grupos de apoio, igrejas ou comunidades de fé também é fundamental. Estar rodeado de pessoas que compartilham seus valores e crenças pode renovar nossas forças. O abraço, a palavra de conforto, a escuta atenta. Tudo isso ajuda a carregar o fardo quando ele parece pesado demais. Além disso, é importante cuidar de si mesmo, do corpo e da mente. Alimentar-se bem, descansar, buscar atividades que tragam alegria, mesmo que simples, são maneiras de honrar o dom da vida que Deus nos deu. O autocuidado é um ato de amor próprio e de gratidão a Deus. Quando a fé é cultivada com esses pequenos gestos diários, ela cresce e se fortalece. Ela se torna um escudo contra o desespero, uma luz que guia os passos, mesmo na escuridão. Sei que sua caminhada pode ser longa e difícil, mas lembre-se, Deus caminha ao seu lado, pronto para te amparar. Confie nele, entregue suas dores, celebre as pequenas vitórias e permita-se ser transformado pela graça divina. Sua história não acaba aqui. Com fé, esperança e amor, você pode escrever um novo capítulo. Um capítulo de vitória, paz e renascimento.